de atacar, de fazer gols, batendo com o que o Domi tinha anunciado no discurso de chegada, né? A gente lembra aqui que ele falou: o meu time, ele gosta de jogar, ele gosta de ser ofensivo e eu não me incomodo de vitórias por 4-3, 5-4, enfim, foi o que vimos ontem. Agora, o Com que eu bônus, né, estava Gilmar? percebendo, Marcelo... Um bônus, ele falou, eu prefiro ganhar de 4-3, a gente vai até mostrar esse trechinho. Posso mostrar antes de você continuar? Porque Pode, você claro, chamou isso claro, aí por favor. e foi um trecho destacado da apresentação dele. Tá no ponto? Podemos rodar? Vamos lá. Bueno, todo el mundo sabe que yo tengo una filosofía muy similar al entrenador que he estado los últimos 10 años trabajando. Me gusta el juego ofensivo, prefiero ganar 4-3, no 1-0. Sé que para un club tan grande como es Flamengo es ganar, pero para mí es importante cómo ganar. Aí, Gilmar, ontem teve até um bônus, Exatamente. Né? Que prefere o 4-3, ontem foi 5. Foi 5, mas poderia ter sido 7 ou 8, poderia ter sido 8-4, 8-5, porque nós acabamos de ver aí que os dois times desperdiçaram várias chances. Agora, mas o que me incomoda, Marcelo, é um certo assodamento das pessoas de quererem vaticinar algumas verdades que não é hora de você fazer isso. O Domi, como bem disse o Ébolo, ele está chegando agora, ele pegou jogadores realmente que estavam fora da melhor forma. Não é só a forma física, é a forma mental, é a forma técnica. E ele tem um elenco grande que ele precisa trabalhar, ele precisa rodar, ele precisa traçar uma estratégia. O Flamengo tem um jogo importante agora em setembro, dois jogos importantes pela Libertadores, que é uma competição traiçoeira. Então o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, o campeonato só vai acabar em fevereiro. O Flamengo não precisa repetir a trajetória do Jorge Jesus para que a gente chegue à conclusão que a escolha pelo Domi foi uma belíssima escolha. Não precisa isso. O Domi vai construir a história dele e o Flamengo, por si só, pela qualidade do seu elenco, vai oferecer atuações muito boas, como essa que a gente viu ontem. E aqui eu não quero nem entrar no particular do comportamento do time do Bahia, que eu achei que foi um comportamento esdrúxulo para a expectativa que gera esse elenco do Bahia. A gente cansou de falar aqui no início do ano, né, do trabalho que vem sendo feito lá no Bahia pelo Belitani, pela qualificação do elenco do Bahia. Eu esperava muito mais desse time do Bahia, não só nesse jogo, mas no próprio campeonato. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. A questão do Domi, eu acho que ele está conhecendo as peças, a gente tem que dar liberdade para ele, para que ele possa colocar as ideias dele em prática, aproveitando o potencial dos jogadores do Flamengo. Já tem gente falando, porque ele insiste tanto no Vitinho, porque ele já disse que o Arrascaeta não vai jogar junto do Everton Ribeiro. Quando foi que ele disse isso? Ele nunca disse isso. Agora, ele tem o direito de fazer os testes deles, ora bolas. E ontem a escalação era bem diferente, né? Vamos mostrar aqui os dois campinhos, Éboli, do começo e do fim da partida. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o Domi pela segunda vez no campeonato, o Luiz Carlos até destacava isso ontem na transmissão, fez as 5 substituições. O Flamengo, que tem o elenco mais rico, né, o que é considerado o elenco com mais opções, ainda não tinha lançado mão desse recurso das 5 substituições até a rodada passada. Aí fez 2 vezes seguidas. Agora, em compensação, os jogadores estão rodando muito. Não sei se é isso que você vai avançar agora, Éboli, mas a gente tem uma arte aqui para mostrar que o Domi tem rodado a escalação, como o Gilmar acabou de dizer. E é muito didático quando dá as entrevistas coletivas, e ele já explicou isso diversas vezes, que ele tem elenco para rodar. Então ele tem 16, 17 jogadores, ele tem que usar esses jogadores. Até por uma questão física, a gente está falando de maratona, o Flamengo está envolvido em 3 competições, e tem a ambição sempre de conquistar todas, e é cobrado dessa maneira pelo seu torcedor. Então, ele já deixou claro que essa é a metodologia dele. Se ele tem jogadores de mesmo nível, ele não pode deixar o nível físico cair dentro de campo. Então, ele vai fazer as alterações. A gente não tem que estabelecer regras aqui para o trabalho do cara. Se é assim que ele vai, se ele foi contratado porque ele pensa dessa maneira, ele vai executar desta maneira.
E o Flamengo, de fato, no seu elenco, tem qualidade técnica para fazer esse rodízio. O Pedro, um ótimo exemplo disso, né? O Pedro fez o que o Gabigol não conseguiu fazer ainda, 2 gols numa única partida. Fez ontem, poderia ter feito um terceiro, numa bola que ele deu de cavadinha, o jogador do Bahia salvou em cima da linha. Então, e é um jogador precioso, na minha opinião, e está no Flamengo por empréstimo. Então o Flamengo tem que usufruir do talento do Pedro, porque não sabe se vai poder contar com ele a partir do ano que vem, porque vai ter que renovar empréstimo, né? Tem o Thiago Maia, tem o Ilharão, tem o Diego sempre entrando, jogar no meio de campo, para cadenciar um pouco mais o ritmo de jogo. Tem a possibilidade do Vitinho, do Pedro Rocha, e digo mais, o Pedro Rocha pode até, num determinado momento, agora ganhar uma vaga do Bruno Henrique, com uma possível titularidade, porque o Bruno Henrique não está começando bem o campeonato. A disputa por posição, no elenco qualificado, ele é muito saudável, na minha opinião, e o Domi também já declarou isso. Eu queria só, para aqueles que gostam de comparação, fazer uma brincadeira, né? Comparando o trabalho do Domi com o Jorge Jesus. Bem, o Domi já conseguiu fazer algo maior que o Jesus, porque ele venceu o Santos na Vila Belmiro e venceu o Bahia fazendo 5 gols. O Jesus perdeu de 4 para o Santos e tomou de 3 do Bahia. É verdade. O desempenho do Domi nesses 2 jogos é bem melhor, né? Ele se vingou das 2 grandes derrotas do Jorge Jesus no comando do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas isso é só uma brincadeira, no ano passado. Não, até porque gostam de comparação. Seria incongruente, porque você começou falando que não pode comparar e agora, quando é a favor do Domi, pode? Isso. Não, né? Lógico, é uma brincadeira. Ô, Marcelo. Oi, Gilmar. E só para passar um desfecho nisso, eu ontem me lamentei muito porque eu mexi na escalação do meu Cartola para colocar a dica que o Cássius, o gato mestre do Cartola, tinha dado no seu programa na Rádio Globo sobre o Pedro, que ele disse, olha, o Pedro ele tem possibilidade de jogar e ele tá baratinho. E quando o Pedro marcou os 2 gols, eu fiquei com uma dor de cabeça tremenda, rapaz, porque eu abri para mexer na escalação, para botar o Pedro e acabei passando batido. Eu vi que tinha outras demandas no Cartola, jogadores que não iam ser escalados. Eu fiz as mudanças e não escalei o Pedro. Então, vai aqui o parabéns ao gato mestre. É um arrependimento amargo. O Pedro bombou no Cartola. E ontem o Éboli falou que a gente não pode estabelecer uma lista, mas eu lembro de uma lista que circulou na internet logo depois da derrota para o Atlético Goianiense. Era um torcedor do Flamengo, com um texto até engraçado, divertido, fazendo recomendações ao Domi, né? Tipo assim, olha, professor, deixa eu te explicar como é que é aqui, né? E uma das coisas que ele dizia era: Everton Ribeiro e Arrascaeta podem jogar juntos no mesmo time, né? E foi o que aconteceu ontem, os dois muito bem. Aliás, cada um fez um golaço, né, Éboli? O do Everton Ribeiro marcado pela individualidade, né? Aquele drible que ele dá com um chute muito bonito. Mas ele participa também do gol do Arrascaeta, que eu acho que talvez esse tenha sido, assim, o mais convincente para o Domi de olhar para os dois e falar, rapaz, eles combinam mesmo, né? Porque o Everton dá um tapa com o lado de fora do pé na jogada que o Arrascaeta conclui. Esse é o gol mais bonito do jogo ou vocês preferem o individual do Everton Ribeiro? Porque tem passe de letra do Pedro também, né? Eu prefiro isso aí. A construção coletiva é fantástica e, inclusive, essa construção coletiva ela foi a marca registrada do Flamengo no ano passado. Então isso mexe muito com a lembrança, né? A lembrança positiva do próprio torcedor do Flamengo. Agora, esse toque do Everton Ribeiro é um esculacho, Barreto. Isso é um negócio, muita nojo, categoria, né? Reunida. É nojo, é muita categoria. E o cruzamento do Isla, né? É cruzamento, é passe. Como é bom ver lateral, e o Flamengo tinha isso no Rafinha. E aí vem a capacidade de mercado do Flamengo, né, de ir ao mercado e fazer a reposição no mesmo nível, né, um luxo que nenhum outro time brasileiro tem, talvez hoje só o Palmeiras e o Atlético com o aporte financeiro atual, mas é o lateral que levanta a cabeça e fala, toma, faz o gol, meu filho. E foi o que ele fez com a Arrascaeta. Essa coisa do time decorado, eu entendo o torcedor do Flamengo, porque o Jorge Jesus ele firmou um time titular, e a química deu muito certo. Exatamente. A química funcionou muito bem. E não havia motivos para o Jorge Jesus, de fato, fazer grandes alterações, porque todos os 11 jogadores estavam rendendo muito bem. Tanto é que a seleção do Campeonato Brasileiro foi quase que o time inteiro do Flamengo. E com justiça. Mas com justiça, né? Agora, dessa vez é diferente.
Mas é preciso lembrar, para ajudar você nesse teu discurso, mas é preciso lembrar que o Jorge Jesus, ele teve, além dos 20 dias para treino, para conhecer os jogadores, ele só foi definir o time, realmente, o time titular do Flamengo, depois da partida contra o Bahia, se eu não me engano, na partida contra o Botafogo. Porque ele foi, na medida em que o Flamengo foi jogando, ele foi enxergando as deficiências. O Flamengo começou, não tinha Rafinha, não tinha Felipe Luiz, não tinha Pablo Mari, enfim, o Jorge Jesus, ele começou a ter realmente o time do Flamengo, que foi até o final do campeonato, depois da partida contra o Botafogo. Ali na partida contra o Botafogo, foi a arrancada do Flamengo no ano passado. Verdade, verdade. Nada mais a acrescentar, Gilmar. Perfeita a tua observação. Ele chegou, o Jesus colocou o Rafinha como meia pela direita avançado contra o Emelec e se deu mal. Chegou a botar o Gerson como meia pela esquerda, avançado também contra o Corinthians.